Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 36, ela foi retirada da prova do Enem de 2010 e ela nos trouxe o seguinte enunciado. O efeito Tidal é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e posteriormente investigado pelo físico inglês John Tidal. Esse efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro, ou ainda, observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Temos aí a referência e a pergunta. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tidal devido. Temos opções. Nessa tela você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima nós vamos resolver e vamos à próxima tela. Nessa próxima tela eu destaquei algumas informações do nosso enunciado para olharmos com mais cuidado para chegarmos na resposta. Por exemplo, o tal defeito Tidal acontece com dispersões coloidais. E ainda, com esse efeito, por conta desse efeito, você pode observar as partículas de poeira suspensas no ar. Talvez você já tenha visto, quando entra a luz assim por uma janela, as partículas de poeira boiando no ar. Até engraçado, você bate a mão assim nelas, elas ficam boiando. É engraçado. Se um dia ver, bata a mão ali. Além de observar as partículas de poeira no ar, também é possível observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro e ainda dá para ver a luz atravessando uma gelatina. Talvez valha a pena você procurar no Google e no YouTube algum vídeo que tenha uma experiência com esse efeito Tidal e com a luz passando na gelatina. Uma experiência bem interessante de você ver. Você pode perceber que esse é um assunto de fisicoquímica, estamos entrando na fisicoquímica. O que você pode perceber é que essa temática é um estudo das dispersões coloidais ou simplesmente o estudo das dispersões. Então, nosso assunto aqui é dispersão. Uma dispersão muito importante que a gente precisa ter conhecimento é a dispersão coloidal. E essa questão é sobre as dispersões coloidais. As dispersões coloidais, elas podem apresentar esse efeito Tidal. Esse efeito Tidal nada mais é um fenômeno que acontece com as dispersões coloidais, em que as partículas da dispersão têm tamanho suficiente para a luz espalhar. Então, o que acontece é mais ou menos assim, você atira a luz contra essa dispersão e o disperso tem um tamanho suficiente para espalhar a luz. E você vê a luz sendo refletida nesse disperso que não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Então, o que acontece é isso. Nas dispersões coloidais, as partículas, são os dispersos, eles deixam você enxergar a luz passando por ali. Torna possível visualizar a luz passando por ali. E aí, então, nós vamos escolher como alternativa correta a alternativa E, que nos diz que o efeito Tidal é devido ao espalhamento do feixe de luz nesse meio. O que acontece então é que a luz vem, o seu disperso tem um tamanho suficiente para a luz bater, espalhar e você enxerga o trajeto dessa luz. Esse foi o fim dessa questão. Nós vamos agora ao mapa mental dessa temática. Vamos ao mapa mental. Olha só. Como a temática é dispersão, a gente precisa retomar o que é a dispersão. A dispersão é toda e qualquer mistura, podendo ela ser homogênea ou heterogênea. Essa mistura tem um disperso e um dispersante. O seu disperso ele é envolvido pelo seu dispersante. O seu disperso ele pode ter tamanhos variados. E nessa história de ter tamanhos variados, nós temos as classificações das dispersões. Então, vamos lá. O disperso pode ter vários tamanhos. Se ele tiver um tamanho menor do que 1 nanômetro, não vale zero, porque zero significa não ter disperso. Tem que ter disperso para ser dispersão. Se o seu disperso tiver menos que 1 nanômetro, então você está falando de uma solução, que é uma mistura homogênea. Se o seu disperso tiver um tamanho maior do que 1 nanômetro, aí você não vai ter uma mistura homogênea, mas sim uma mistura heterogênea. As misturas heterogêneas, elas podem ter duas classificações. Se o seu disperso tiver mais do que 1000 nanômetros, você tem uma suspensão. Se o seu disperso tiver entre 1 e 1000 nanômetros, você tem uma dispersão coloidal. E a dispersão coloidal é ela que tem o efeito Tidal, que você pôde observar na questão 36, a pergunta sobre ele. Nessa foto aqui que eu tirei em uma biblioteca, olha só, eu tenho aqui, ó, eu vejo a trajetória da luz, aqui tem poeira
e a poeira está refletindo a luz, a gente vê a passagem da luz aqui. Esse é o efeito Tyndall, que eu posso ver dentro de uma biblioteca, uma foto minha. Então esse é o fim da nossa questão, eu espero que você tenha compreendido, e amanhã nós temos uma questão nova. Até amanhã!